O Brasil despencou no índice de corrupção e ficou com a pior nota desde 2012. Entre os 180 países, o Brasil ficou na 96ª posição para 104ª em 2023. Agora ocupa a 107ª colocação na lista de 2024. E no ano passado, os melhores colocados no índice da Transparência Internacional foram Dinamarca, Finlândia e Singapura. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Mackenzie, o Flávio de Leão Bastos. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nossa nota já não era muito boa e agora despencamos de vez, hein? Pois é, boa tarde a todos os que nos acompanham, a vocês. É uma notícia sempre preocupante, porque quando falamos em crescimento né, da percepção das pessoas sobre a corrupção no setor público e, claro, sempre no privado, é difícil, muitas vezes esses dois fenômenos correm juntos, é sinal de que algo não está bem. Então, nós podemos aqui pensar em enfraquecimento dos mecanismos de controle, a aceitação de práticas não transparentes, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, uma certa tranquilidade, ou eu diria até uma indiferença de alguns órgãos governamentais ou do governo em relação a fortalecer instrumentos de combate à corrupção. E, de outro lado, também temos aí o resultado de alguns abusos que foram cometidos durante a Lava Jato e que comprometeram um trabalho que é muito importante para o país. Afinal de contas, a corrupção inviabiliza a prestação e a fruição dos serviços públicos importantes para os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, é uma situação preocupante. E além desse cenário interno, claro que nos impacta diretamente, como que isso nos abala de forma internacional? Por exemplo, para receber investimentos, doutor? O impacto é direto, né? Porque o investidor, ele avalia riscos. A decisão dos investidores é baseada nos riscos. Então, a corrupção, evidentemente, é um dos principais fatores de preocupação para os investimentos. Uma vez que nós temos um país que cai para a 107ª posição, como é o caso agora, no ranking de percepção sobre a corrupção, afugenta, evidentemente, os investimentos. Vamos lembrar aqui que o Brasil esteve bem, durante o governo Dilma teve boas colocações, e aí, com algumas oscilações, já cai para 106º ano passado, em 2023, e agora 107º. Eu quero lembrar que a própria Transparência Internacional informa que no final do ano o governo Lula apresenta um programa de combate à corrupção que não entrou nesta métrica. Então, é possível que nós tenhamos aí uma melhora. Mas essa iniciativa, por si só, não é suficiente. O combate à corrupção é um combate que deve ser marcado por medidas conjunturais, dentre outras. Olha, eu sempre digo que o Congresso representa a sociedade brasileira, não é, doutor? Então, assim, nós temos que mudar uma cultura que não é a ideal, né? Quando você, por exemplo, faz uma instalação clandestina de TV, quando você compra algum produto pirata. Então, tudo isso tem que ser barrado ali dentro de casa, inclusive para as próximas gerações aprenderem. Mas o fato é o seguinte, nós dependemos de ações concretas do Congresso Nacional. Nesse sentido, além do programa que o senhor citou, que foi apresentado pelo governo, o que o Congresso está fazendo hoje, hein, para combate à corrupção? A mim parece, e este é um fator objetivo, que o Congresso tem dado prioridade a pautas que não envolvem o combate à corrupção. Aliás, o embate entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Flávio Dino determinou a apresentação de explicações
sobre o pagamento de emendas parlamentares, por exemplo, e isso gerou uma tensão entre os dois poderes, demonstra que a prioridade do Congresso não é o combate à corrupção. E imaginem que nós vamos entrar a partir do segundo semestre num clima pré-eleitoral já. Não vou nem dizer eleitoral, eu vou tomar cuidado aqui. Então, o ano que vem vai ser pautado pelas eleições gerais. Então, é muito importante que o Congresso dê um exemplo para a população. Como você bem mencionou, o exemplo vem de casa, no combate e a cultura das pequenas corrupções do dia a dia, porque aí é só uma questão de oportunidade para uma pessoa se envolver cada vez mais com isso. E o exemplo tem que vir das autoridades, quer dizer, da cúpula do Congresso Nacional, do Poder Executivo também, né? E do Poder Judiciário. Um sinal muito grave e que é citado pelo relatório é de que o avanço da corrupção no Brasil se faz sentir também pela captação de setores do Estado pelo crime organizado. Então, é um outro fator a ser discutido aqui nesse contexto. Portanto, a situação ela requer uma medida mais rápida e articulada entre os três poderes da República, né? E de forma pedagógica para a população. Bom, pegando esse gancho então, forma pedagógica para a população. É claro que todo brasileiro sabe que a corrupção é um grande problema, porque todo mundo sofre, né? Quando precisa, por exemplo, do atendimento de saúde, né? De uma educação de qualidade, todo mundo sente na pele o problema da corrupção. Mas o que a população pode fazer, do ponto de vista jurídico, para cutucar o Congresso, caso nada seja feito, hein? Olha, são várias as medidas aqui. A primeira ação é não votar em políticos, candidatos que tenham histórico de corrupção. Infelizmente, nós voltamos a ouvir nos dias de hoje, até por conta dessa polarização ideológica, que é muito ruim para o país, que, olha, eu prefiro votar em tal candidato ou candidata, porque ele segue mais a minha linha ideológica, não importa se ele tem aí histórico, suspeitos ou mesmo de corrupção comprovada. Então, acho que o primeiro ponto é que a população escolha candidatos que não tenham esses históricos. Um segundo ponto, do ponto de vista jurídico, né? Há medidas que os cidadãos podem adotar, como as ações populares, por exemplo, em que o cidadão não paga nada se perder a ação, para anular atos administrativos, determinações de governantes que sejam lesivos ao erário público. São as chamadas ações populares. Isso existe no Brasil desde 1988, na atual ordem constitucional, né? A mobilização e a pressão pela internet mesmo, mandando mensagem para o candidato eleito, para a vereadora, para o deputado estadual, para a deputada federal, para o senador, pressionando, pedindo explicações, que é o que é feito em sociedades mais politizadas. É claro que nós temos vários problemas estruturais para isso, mas são aqui algumas possibilidades para o cidadão, além das organizações não governamentais, como, por exemplo, a Transparência e outras organizações que visam acompanhar as eleições, a administração pública, né? Essas organizações elas têm muitos técnicos capazes de auxiliar nessa pressão. Sem pressão da população, a democracia corre muitos riscos. Não adianta só votar, né? A gente tem que acompanhar o trabalho dos parlamentares, né? Isso exige, claro, tempo, mas toda a sociedade sai ganhando quando a gente realmente faz valer o nosso voto. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise, sempre muito legal te ouvir. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, obrigado a todos os telespectadores e um ótimo ano aí para todos. Igualmente, obrigada mais uma vez.